Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da preparação do Palmeiras para o duelo contra o Botafogo neste sábado, 13 horas. Vale vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Nesse vídeo aí trazer o Vitor Sérgio, trazer também o Jean Oddi, outros comentaristas debatendo aí o duelo deste sábado. Pelo lado do Palmeiras, Palmeiras perde o Murilo está fora do Mundial. Pelo lado do Botafogo aí, o Gregore está suspenso aí por causa de cartão amarelo. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Mas antes eu queria começar falando desse duelo. Se a gente considerar o que fizeram na fase de grupo, e lógico, mata-mata é outra coisa, mata-mata vira a chave, mata-mata é jogo único, tem muita coisa em jogo. Mas se a gente for considerar o momento dos clubes, para mim o Botafogo chega com mais força para a disputa dessas quartas de final. Por quê? Porque o Botafogo teve uma atuação, que a gente pode dizer, de regular para ruim contra o Seattle Sounders, especialmente no segundo tempo. Depois teve uma excelente atuação contra o Paris Saint-Germain e hoje contra o Atlético de Madrid não jogou mal, muito pelo contrário. Acho que o Botafogo jogou bem dentro da sua proposta e para mim jogou melhor, para mim merecia mais a vitória do que o próprio Atlético de Madrid. E acabou que por uma circunstância ali, pecou nas finalizações. Acho que os dois times caíram muito de produção. O Botafogo acabou perdendo, mas se a gente pegar a primeira fase, a fase de grupos que o Botafogo fez e a fase de grupos que o Palmeiras fez, para mim o Botafogo chega com mais força nessa disputa de oitavas de final, perdão. O Palmeiras confirmou que Murilo teve uma lesão na coxa esquerda na última partida contra o Inter Miami. O clube não dá prazo, mas segundo a gente pôde apurar, a participação dele na Copa do Mundo de Clubes é praticamente descartada. Ele precisaria de pelo menos 15 dias para se recuperar. Isso significa que ele estaria apto para começar a transição já na fase final da competição. Ou seja, ele não teria ritmo de jogo, mesmo se o Palmeiras chegasse numa final de campeonato. Os possíveis substitutos que o Abel Ferreira vai escolher podem ser Mikael ou Bruno Fux. Naves, que veio da base, corre por fora. Em contrapartida, Aníbal Moreno tem uma evolução do seu edema na coxa e passa a ser tratado como possibilidade para enfrentar o Botafogo no sábado. De novo, uma possibilidade, ainda não é certeza que o argentino estará apto, mas pelo menos a evolução tem ido melhor do que o esperado e o argentino passa a ser uma opção para Abel Ferreira. Outra opção para o setor é a de Emiliano Martínez. Lembrando que contra o Inter Miami, o Abel Ferreira preferiu escalar um meio de campo com Rios, Veiga e Evangelista. E o resultado não foi muito bom. O próprio técnico admitiu que errou na estratégia para o jogo contra o Inter Miami. O Palmeiras ainda tem mais alguns dias de treino e viaja para Filadélfia, onde enfrenta o Botafogo, na véspera da partida, ou seja, nesta sexta-feira. Tava pensando aqui, existem alguns jogos que são marcados para sempre na história do futebol. Existem alguns confrontos que serão lembrados daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Esse Palmeiras e Botafogo será um desses jogos. E jogos assim, o Palmeiras precisa vencer. Como, por exemplo, vencer o Santos na final da Libertadores. Como, por exemplo, vencer o Flamengo na final da Libertadores. Jogos assim, que serão lembrados para sempre na história do futebol, o Palmeiras precisa vencer. E esse Palmeiras e Botafogo será um desses jogos. Um confronto inédito brasileiro na primeira Copa do Mundo de Clubes. É muito grande esse confronto. E a Sociedade Esportiva precisa vencer. Num confronto entre brasileiros, na Copa do Mundo de Clubes, precisa vencer o maior campeão nacional. Eu acho, por exemplo, que o título do Palmeiras e Botafogo, que no começo do torneio era praticamente... Não era impossível, mas era quase impossível. Agora virou difícil. Porque o caminho para a final é um caminho totalmente viável, até o momento, totalmente viável. Até o momento que a gente não sabe quem vão ser os times na parte de baixo. Até agora,
muito viável. Faltam os jogos de amanhã, né? E você chegando numa final, embalado, vai saber. É um jogo. Ou seja, se o Flamengo precisar, para ser campeão, enfrentar times que disputam título de Champions League e times muito fortes e jogam muita bola no nível muito alto o ano inteiro, do outro lado você não precisa disso. Você precisa de duas vitórias bem complicadas e não é que nós estamos falando que ganhar do Botafogo ou do Palmeiras e ganhar do Chelsea, eventualmente, sejam missões por isso o Fluminense cai desse lado. Tranquilinhas também. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que assim, cara, vamos dizer, o Botafogo, para ser campeão, ele precisa eliminar o Palmeiras nas oitavas, eliminar o Chelsea nas quartas, eliminar o Real Madrid ou o Manchester City ou a Inter de Milão na semifinal e ganhar de um dos times do que a gente está chamando de lado da Champions League. Então, assim, esse caminho de eliminar Palmeiras, Chelsea e Real Madrid ou Manchester City ou Inter de Milão não é um caminho fácil. Então, o que eu quero dizer é, vale muito mais você olhar para o confronto das oitavas e falar, pô, legal, dei sorte nas oitavas, do que dizer, puxa, tem um caminho muito bom aí, que eu só preciso passar pelo Chelsea e pela Inter de Milão ou pelo Manchester City. A gente está falando de oitavas de final, o jogo é no sábado e o André Linares chega com mais informações das equipes brasileiras. André, chega mais conosco. Aqui no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no sábado pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Botafogo já está instalado aqui na Pensilvânia, deixou a Costa Oeste e na manhã de quarta-feira fez um trabalho no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. Inclusive, um jogador do elenco, o wide receiver A.J. Brown, esteve presente ali no início dos trabalhos, trocou presentes e tirou fotos com o Barbosa, com o Alex Telles e até fez, às vezes, de goleiro ali no gramado. A gente pode ver os jogadores que foram titulares na partida contra o Atlético de Madrid, fazendo um trabalho separado, correndo pelo campo, os demais atletas num trabalho com bola, sob o comando do técnico Renato Paiva, que não vai mais poder contar com o Bastos, o zagueiro, por conta de uma lesão no joelho, retorna ao Brasil, ainda não tinha atuado nesse Mundial de Clubes, uma lesão que ele já vinha sentindo ao longo desse primeiro semestre e não vai ter condições, então, de disputar mais esse Mundial. Lembrando que o Paiva vai ter uma decisão para tomar em relação ao meio de campo, não vai poder contar com o Gregory, que está suspenso. O Botafogo volta a fazer um treinamento na manhã de quinta-feira. Enquanto isso, o Palmeiras segue na sua base em Greensboro, na Carolina do Norte, por ali já também sabendo que o Murilo muito possivelmente não vai conseguir mais disputar esse Mundial. Contra o Botafogo é certeza que está fora, a apuração dos nossos repórteres Francisco de Laurentiis e também o Gustavo Zupac. Então, dessa ausência do Murilo na partida contra o Botafogo por conta da lesão na coxa, muito possivelmente Bruno Fux seja o substituto. Foi ele quem ocupou a posição ali na zaga no começo da partida contra o Inter Miami, quando o Murilo então sofreu essa lesão na coxa. Já o Aníbal Moreno tem se recuperado bem e vai ser avaliado nos próximos dias. É possível que o técnico Abel Ferreira venha a poder contar com o volante na partida então contra o Botafogo, que acontece aqui então no sábado, para a gente saber quem vai para as quartas de final deste Mundial de Clubes. É isso, Linares. É esse confronto do sabadão que, claro, o Fã de Esportes vai poder acompanhar também lá pelo Disney Plus, o mundo parando para assistir essa partida entre os brasileiros. André, vou aproveitar aqui o que o Linares trouxe para a gente, essa questão de quem está fora. De um lado, o Murilo, que acaba sendo um pecado ali pelo lance que foi, pelo gol do Inter Miami, naquele lance tentar uma recomposição, ele acaba lesionando a coxa esquerda. Gregory ou Murilo, quem faz mais falta? Eu acho que é bem equilibrado, mas se a gente pensar como esses jogadores têm sido utilizados pelos seus respectivos técnicos, eu fico com a impressão que o Gregory executa um papel mais crucial, fundamental no time do Botafogo, na forma de jogar, as funções que ele consegue realizar. Ele é muito bom jogador. O Murilo também, o Maurício, né, também é um excelente jogador de futebol, mas até pelas questões do último jogo, imaginava-se que ele seria titular, não foi, entrou e tal. Eu acho que o Abel consegue rodar mais o elenco do Palmeiras, e ele falou sobre isso desde o início da temporada, com as contratações feitas, a maneira como o elenco do Palmeiras foi montado, pelas obrigações no calendário, para ser um time que é mais modificável, sem perder qualidade, sem perder o nível de competitividade, do que eu vejo o Botafogo com o elenco que tem nesse momento. Então eu acho que o Gregory ele é uma ausência que será mais sentida pelo Botafogo
do que o problema de desfalque que o Palmeiras tem. E quer não, quando a gente vai desenhando o Mundial do Botafogo, alguns nomes vão se destacando. E acho que o Gregory, junto com o Igor Jesus, talvez o Marlon, eles acabam ficando meio que nomes de destaque no Botafogo, né, Jean? O Gregory, destaque do Botafogo há um bom tempo, né? Ainda que tenha tido o episódio fatídico da final da Libertadores, em que ele é expulso tão cedo e mesmo sem ele o Botafogo consegue vencer, é um jogador que vai fazer muita falta. Acho que o Murilo também faz muita falta na zaga do Palmeiras, mas até por ser um zagueiro e não um jogador de meio campo ali tão determinante, tão fundamental no andamento da equipe, eu acho que também votaria no Gregory como jogador que faz mais falta. A minha dúvida se o Aníbal não jogar, e o Aníbal parece que tem boas possibilidades de jogar, mas talvez não jogue. Se você não tem o Aníbal e o Murilo, que aí você está falando de um zagueiro e um volante, aí acho que o Palmeiras acaba se sentindo mais, porque a gente já viu o quanto o próprio Aníbal fez falta no jogo contra o Inter Miami, né? Claro que houve uma escolha aí, talvez equivocada, do Abel, de não colocar o Emi Martínez, de não colocar um volante de fato no lugar dele. Mas aí eu acho que assim, se o Palmeiras tiver os dois desfalques, aí eu acho que o peso acaba sendo maior. Se for Gregory e Murilo apenas, acho que assim, os dois fazem muita falta, mas aí eu votaria no Gregory como fazendo mais falta do que o Murilo. Eu claramente confundi a análise, né, entre os jogadores do Palmeiras. Sim. Mas eu continuo achando que, independentemente de ter feito essa confusão, eu continuo achando que o Gregory é mais importante para o Botafogo, com certeza, do que qualquer jogador do Palmeiras que eu tenha mencionado. E acho que tem uma coisa que com o Gregory a gente não sabe exatamente quem vai entrar no lugar dele. Se vai entrar um volante, se vai entrar um Nilton, se vai entrar, enfim, um jogador mais ofensivo. Você pode ter uma mudança ali. No caso do Palmeiras, até pelo que o próprio Abel fez no jogo contra o Inter Miami, acho que o normal é a entrada do Fux, que enfim, saiu um zagueiro, entrou outro, e ele vai manter, provavelmente, ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, e mesmo que abrisse mão dos 3 zagueiros, porque hoje o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ao contrário do que muita gente escala na gráfica pré-jogo, ele aí teria que ter um outro zagueiro de fato, né, e não jogar com um lateral e um zagueiro formando a dupla de zaga. Então eu acho que provavelmente vai entrar o Fux no lugar do Murilo, enquanto no Botafogo fica essa dúvida sobre quem vai ser. Vai ser o Cuiabano, enfim, ele pode ter uma opção de colocar um meia também, acho menos provável, ou o próprio Nilton para manter o esquema. Como é que vocês veem esse momento das duas equipes? Porque a gente estava discutindo um pouquinho do campeonato de ambas, a gente pega o Palmeiras, que começa contra o Porto, começa muito bem, não consegue o resultado, fica no empate ali com o Porto, mas acaba sendo o grande jogo do Palmeiras até o momento, e aí a gente vê um último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras ali com muito espaço, dando muitos espaços. Sim. E aí a gente pega o Botafogo, que tem um Botafogo que vence no PSG, que acaba sendo o grande destaque do futebol brasileiro contra os europeus, mas um Botafogo que, mesmo perdendo o Atlético, é um Botafogo que vem demonstrando talvez um pouquinho mais do que a gente esperava de Botafogo. É o que eu penso. Quando a temporada parou aqui no Brasil para os times viajarem para o Mundial, os dois times estavam em momentos bem diferentes, quase que inversos, né? O Palmeiras desperdiçando pontos em sequência e o Botafogo dando mostras de que tinha se encaixado e começando a subir de uma maneira bem clara. Aí tem uma parada e os times, no caso daqueles que estão no Mundial, tiveram aquilo que eles nunca têm, ou praticamente nunca têm aqui no Brasil, né? Que é um período maior de preparação, a quantidade de dias mesmo, para organizar sessões de treinamento e fazer a sua preparação para uma estreia específica e uma fase de grupos que mostra ser tão difícil e complicada quanto a gente imaginava que seria, embora os times brasileiros tenham, todos eu creio, mostrado mais do que a gente poderia imaginar que mostrariam nesse Mundial. E aí ficou uma questão, como nós vamos rever essas duas equipes, né? O Palmeiras fez uma ótima estreia com o Porto, depois eu creio que foi piorando. O Botafogo fez uma estreia mais ou menos, foi bem no primeiro tempo, mal no segundo. Uma grande atuação em todos os sentidos, algo histórico no segundo jogo, a partida contra o Paris. E depois fez um jogo de estratégia e inteligência com o Atlético de Madrid. Então, se a gente for pensar só no que a gente viu até agora no Mundial, a impressão que fica é que o Botafogo está num momento melhor. É o suficiente para dizer o Botafogo é favorito, vai tirar o Palmeiras? Não, não é suficiente, porque tem muito encaixe, tem muita estratégia, tem muita rivalidade, tem muitas circunstâncias envolvidas. Muito interessante esse clássico brasileiro no fim de semana pelo Mundial. Até a questão anímica mesmo, os jogadores são
jogadores que você conhece, jogadores que você já enfrentou no Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez no turno. Tem tudo isso que envolve essa partida e não dá para cravar um favorito. Isso eu acho que não teria como. Não dá. Eu acho que assim, da mesma maneira que é impossível a gente negar o fato de que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no Mundial, acho que para mim isso não tem muita dúvida. Perdeu para o Atlético, mas perder para o Atlético era normal. Sofreu o que o Palmeiras sofreu contra o Inter Miami não era normal. Então, pegando os 2 últimos jogos, mas olhando para a primeira fase de maneira geral, para mim não tem discussão. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Não consigo, por causa disso, afirmar de maneira alguma que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras, e nem vice-versa. Acho que esse é um jogo daqueles que não dá para apontar favorito, porque a especificidade de ser um jogo entre brasileiros, que se conhecem, o contexto desse jogo é completamente diferente de qualquer contexto dos jogos que o Palmeiras fez e dos jogos que o Botafogo fez também. Então, sinceramente, esse é o jogo que a gente precisa esperar os 90 minutos. E mesmo nessa, eu falei do Flamengo que eu acho que o Bayern é favorito, mas eu falo que é favorito não porque jogou uma primeira fase melhor do que o Flamengo. O Flamengo também fez uma primeira fase talvez melhor do que a do Bayern de Munique. Ainda assim, eu acho que quando eu falo em favorito, eu falo porque um elenco é bem mais forte que o outro, tem mais capacidade técnica, são jogadores de um patamar acima, como o próprio Felipe Luiz admitiu. No caso de Botafogo e Palmeiras, é tudo muito parelho. É isso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o duelo deste sábado entre Palmeiras e Botafogo. Tem tudo para ser um grande jogo. Desde 2023 a rivalidade entre as duas equipes tem crescido, né? 2023 os dois disputaram o título, o Palmeiras levou. E aí em 2024 novamente os dois disputando o título do Brasileiro e dessa vez o Botafogo levou. Deixa eu trazer aqui agora notícias atualizadas do Palmeiras. Começar falando aí sobre o Murilo, né? Que o Murilo está fora do Mundial. Tá aí na matéria. Murilo lamenta a lesão em momento decisivo do Palmeiras no Mundial. O zagueiro usou as suas redes sociais e lamentou aí essa lesão nesse momento decisivo aí do Mundial de Clubes 2025. Falar sobre o Alan agora. Alan que vem jogando bem com a camisa do Palmeiras. Entrou bem no último jogo. Está aí na matéria, Alan destaca poder de reação do Palmeiras e celebra chances no Mundial. Palavras aí do Alan, fruto de muito trabalho. Então o Alan que vem se destacando aí nos treinos, aí entrou na última partida contra a Inter Miami e jogou muito bem. O atacante está pedindo passagem. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.